As últimas páginas da Bíblia chamada de Apocalipse. Apocalipse é chamado de escatologia também, as últimas coisas, né? As coisas futuras, né? As coisas reveladas. E nós visitamos as 7 igrejas do Apocalipse. Agora, chegamos domingo passado, tem uma semana hoje, viemos da Turquia, um país 99% dito como a religião principal muçulmano. Difícil você achar um cristão lá. Isso mexeu muito com a gente, porque quando você olha nas páginas de Atos dos Apóstolos, as epístolas demais dos apóstolos, você vê esses países, por exemplo, para o grupo da minha caravana, eles estavam só focados nas 7 igrejas do Apocalipse. E como vocês sabem que tem um livro de minha autoria chamado É Tempo de Timóteo, esse livro fala muito das cidades adjacentes. Por exemplo, Hierápolis, que é a cidade que tinha as águas quentes, que ela despejava a água para Laodiceia, 8, 9 quilômetros de distância. Por isso que as águas de Laodiceia eram águas mornas, porque saía quente, até chegar lá era morna. A cidade de Colosso, chegava as águas que passavam por Laodiceia, fria já, ou seja, então nós podemos conhecer tudo isso. Entrei adentro do livro agora, eu estou finalizando o segundo livro de Timóteo, parte 2, vou falar sobre a igreja de Éfeso, que é a prática de Timóteo, é a prática do pastoreio dele, e vou terminar com Apocalipse capítulo 2, inclusive o versículo 1 ao 8, que nós estudamos aqui domingo passado, que foi falado sobre a igreja de Éfeso, a igreja que lutou contra a doutrina dos nicolaítas, aqueles que não tinham nenhum tipo de pudor na santidade do Senhor, né? Que não tinha regras para a santidade, e também a doutrina de Balaão, aqueles que era pago para espraguejar, para amaldiçoar o povo de Deus, visto que essas doutrinas ainda fazia presente quando João, 40 anos depois, dispensa a carta à igreja de Éfeso. Mas uma das coisas em que ele não viu lá foi o amor que eles tinham no início. E ele diz assim: eu tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor, as primeiras obras. Aprendemos isso domingo passado no culto das 18 horas. Infelizmente está sendo às 18 horas devido a esses dois. No horário do culto da manhã nós estávamos em voo ainda para vir para cá, aí chegamos à noite, e hoje devido a um reencontro nós só estamos falando no culto da manhã. Já faço um convite para vocês a olhar essas mensagens no YouTube e passarem para as pessoas que querem aprender um pouco mais. O que eu vou falar aqui é sobre poucos versículos sobre essa história, é bem curta, mas eu quero trazer de fato o que estava acontecendo e fazer uma aplicação para os nossos dias, porque essas cartas nunca foram tão reais quanto agora. Essas cartas são cartas vivas, claras. Não pense que isso é da era 70, do primeiro século de Cristo, lá, ou depois de Cristo, melhor dizendo. Essas cartas são tão vivas que, se nós lermos aqui e fizermos a aplicação, você vai ver essas coisas acontecendo nos nossos dias de hoje. Inclusive, quero convidar o seu coração a fazer parte dessa mensagem, porque essa igreja de Esmirna é também a sua igreja, né? E Esmirna significa mirra, e mirra é óleo, é perfume. E para se fazer um perfume, algumas substâncias, algumas folhas são moídas e trituradas, ou seja, para alguém usufruir de um pão, o trigo tem que ser amassado, e ninguém vê o trigo sendo amassado. Para alguém comer um pão à sua mesa, esse pão, que era um trigo, ele também vai no forno. Então ninguém nunca vai conhecer a nossa história difícil de ser moído, a nossa história de às vezes passar pelo fogo. As pessoas só vão olhar para a gente e dizer: nossa, que pão bonito, né? Mas tudo aquilo que tem sucesso tem uma história também. Então que Deus abençoe sua vida, que haja um perfume, uma essência sobre a sua vida. À medida em que eu vou falando, você se identifique bastante, tá legal? Então bem-vindo aí, Apocalipse capítulo 2, a igreja de Esmirna. Está comigo aí, não? Devia estar com quem? Tá certo, com ele também. Vocês me dão licença, vou só preparar aqui. Abra aí, por favor, Apocalipse capítulo 2. Ô Jesus, tem misericórdia, Senhor. Apocalipse capítulo 2, no verso 11, verso 8 a 11, amém? Gente, Deus me receituou sem eu saber. Pastor Jarbas, que esteve aqui, falou: meu mano, tu está enjoado ainda? Eu falei: tô, rapaz, demais. Ele toma gengibre tira, não sei se vocês viram quarta-feira, eu com refluxo terrível, tira o refluxo, tira o enjoo. Eu estou bebendo chá de gengibre esse reencontro inteiro sem saber. Eu estava sem fome nenhuma, hoje comi até carne. Deus avisa os seus, viu? Ele falou para mim assim no final: tu tem maior intimidade com ele mesmo, hein? Que o médico foi me receitar, o Espírito Santo já tinha sido receitado. Olha só que legal. Tem alguém comigo aí, não? Alguém gosta de gengibre?
É muito bom para a garganta. Dona Ilma sempre me dá uns pedacinhos. Vamos lá, por favor, tome nota aí, amados, por favor, não vou demorar. É muito curto aqui, espero que abençoe bastante a sua vida, amém? Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 11. André, você faz essa leitura completa para a gente até o 11, tá bom, filho? Vamos lá, todo mundo junto. Escreva essa carta ao anjo da igreja de Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e último. Ele esteve entre os mortos, mas agora vive. Opõe-se a você. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Verso 9. Mas você é rico, mais uma vez. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia daqueles que se opõem a você. Eles dizem ser judeu, mas não são, pois são a sinagoga deles, pertence a Satanás. Uau! Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-lo, e terão aflição por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, ainda que lhe custe a morte, dar-lhe-ei uma coroa da vida. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Com muito carinho, quero convidar a igreja a ler, vocês só, não eu, todos esses versículos que serão colocados lá. São apenas 3, 4, e eles são bem fáceis de você gravar. Então, se você ler, você agora vai sublinhar aquilo que você já ouviu falar. Toda a igreja junta no verso 8, eu começo, vamos lá, escreve. Todo mundo junto. O texto ele é meio antagônico. Ele apresenta tudo que a gente não quer sofrer. Ele apresenta tudo que a gente quer, menos isso. Se é para entrar para a igreja, para eu ser perseguido, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Se é para sofrer, eu não quero não. Só que essa igreja, ela tem um lema. Ela é uma igreja sofredora. E é uma igreja diferente. Se você olhar como é a Laodiceia, que é a última que nós iremos trabalhar, é totalmente o inverso da igreja de Esmirna. A Laodiceia, ela é rica, ela é muito próspera, tem uma própria indústria de lã, então faz pele, casacos, produto têxtil, importa, exporta. A Laodiceia tem uma medicina afloradíssima, é uma das poucas cidades da Ásia Menor em que tem um atributo, um líquido das suas águas, um minério em que traz cura para o seu globo ocular, reparadora na visão. A Laodiceia também é rica em muitos minerais, e ela tem o seu ouro, mas ela se acha que é rica, e Jesus está do lado de fora dizendo: vocês estão pensando que é quem? Deixa eu entrar aí. Então a Laodiceia, ao inverso dessa, ela é totalmente reprovada por Jesus. Ela é cheia de tudo que ela imagina que ela tem. Mas Deus está dizendo assim: vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus. Então é uma igreja que diz ser rica, mas aos olhos de Deus é pobre. Então vamos deixar para a última, porque eu fiz isso. O antagonismo dessa para Esmirna é discrepante, porque às vezes muitas pessoas julgam a nossa fé e a nossa fidelidade só se está dando certo. E o fulano comprou um carro, está prosperando, está dando certo. Nem toda riqueza é atribuída a Deus, não, meu irmão. O diabo também dá.
Jesus estava no monte, após o seu jejum de 40 dias, o que Satanás ofereceu para ele? Se me prostrar e me adorar, eu darei reino e a glória desse mundo. Você sabia que tem gente com duplicidade, que vem para a igreja, mas também tem pacto com Satanás? Tem gente que vem para cá para amenizar, para disfarçar de onde vem a sua prosperidade, mas a Deus ninguém engana. A riqueza que Deus dá, ela é perpétua, ela permanece. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor traz riqueza, traz alegria e traz paz, e não faz mal para ninguém. Quando é tudo de Deus, vem tudo provido de paz. A família sente paz, o casamento sente paz, a família sente paz. Quando nós olhamos para a igreja de Esmirna, ela está sendo chamada de pobre perante a sociedade, mas a carta de João, incumbida pelo Espírito Santo, diz: eles podem não ver o teu valor, mas eu olho para Esmirna e digo: Esmirna, você não tem um carro que ele tem, está andando de bicicleta. Esmirna, você não tem carro, está andando de Uber. Esmirna, você está pegando carona. Esmirna, você está vivendo de um pouco, mas para mim você é rica. É o evangelho dos últimos dias. Parece que a gente só diz que é cheio de Deus, a bênção de Deus, se nós tivermos as coisas. Imagine Jó perdendo tudo, todo mundo dizendo: Deus foi embora da vida de Jó. E você sabe muito bem que não tinha ido embora. Aquilo era um teste. Talvez você está passando por alguma privação aqui. Nada se compara a Jó, ok? Mas talvez você esteja hoje num momento muito delicado da sua vida. Acredite, você pode estar sendo apontado, testado por Deus, e Deus está me usando aqui nesse altar para dizer assim: não importa o que os outros dizem, ou o que a família anda te cobrando, para mim tu és rico. Claro, perante a sua fidelidade. Então essa igreja, ela estava sofrendo demais, porque dentre a Ásia, ela é aquela que não fez nenhum tipo de pacto para enriquecer. Ela não vendeu os votos na política. Ela não fez junção com o governo. Governo é governo, igreja é igreja. Ela não vendeu o seu voto por uma cesta básica. Ela não colocou um camisa de deputado por causa de uma mensalidade. Não, ela disse: eu sou fiel até a morte. Que o mais interessante não é o que o governo vai dar, mas é a coroa da vida que está me esperando. Essa igreja é a igreja real e verdadeira que Jesus espera. Não é a igreja que vive de aparência. O reino de Deus não é de visível aparência. Talvez você faça uma oração bem alta, ao ponto de chamar a atenção de muitas pessoas pela sua boa oratória, e de repente você está com uma exposição de um fariseu, orando em voz alta para que alguém testifique que você é homem e mulher de Deus pela sua tônica. Mas de repente tem alguém que não consegue nem falar. Tem alguém que está com o coração quebrantado aqui perante o Senhor. Não consegue nem levantar a voz, mas está com o coração entregue ao Senhor, com a mente entregue ao Senhor. Tem alguém que está buscando ao Senhor, não pela boca, não pela altivez da voz, mas a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores deveriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Dá um glória a Deus no seu lugar, se você pode aí. Então, diferente de Laodiceia, a igreja que Jesus pede para entrar, essa Jesus está dizendo assim: eles pensam que eu não estou aí, mas eu estou aí morando junto com vocês. Porque Ele é Deus da órfã, Ele é Deus da viúva, Ele é Deus da desquitada, Ele é Deus dos menosprezados. Eu não sei se você tem sido injuriado, alguém queria que você fosse a Laodiceia, a igreja da aparência. Talvez você tenha pouco, e eu vou falar para você: é melhor o pouco com Jesus do que o muito com o diabo. Talvez você tenha um carro que te leva e traz, você olha assim e fala: pô, o cenário, o fulano tem um carro e só Deus não me prospera. Fica tranquilo, amado, o negócio é a boa consciência do seu travesseiro. O negócio é a boa consciência, está dormindo em paz, é legítimo, é honroso. Paulo diz em Filipenses 4:8: tudo que é puro, tudo que é amável, se tem virtude e louvor, nisso pensai. Se sua vida é uma vida justa, você tem pouco, mas é justo. Você tem pouco, mas é lícito. Você tem pouco, mas é abençoado. Então dá glória a Deus no seu lugar, que você é Esmirna. É uma igreja que não cedeu às pressões.
É uma igreja que não cedeu. É uma igreja que não abriu portas para aquilo que Deus não quisesse que fosse aberto. É uma igreja que não cedeu às pressões alheias. Tem dois cenários aqui: o governo da cidade de Esmina, os militantes, tá? Os políticos da cidade querendo fazer alusão à igreja, querendo que a igreja jogasse junto com o governo também, e a igreja não foi na mão do governo, foi na contramão. E aí você olha uma palavra descrito aqui, sinagoga de Satanás. Só que a sinagoga de Satanás não está descrita para quem era da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, sei lá, qualquer outra religião, não, irmão. A sinagoga de Satanás está dizendo para aqueles que se diziam ser judeus, mas não eram. Aqueles que estavam infiltrados no meio da igreja, contra os cristãos. Não sei se você sabe diferenciar no primeiro século. Judaísmo e cristão é totalmente diferente. Judaísmo é pela nacionalidade, nasceu em Israel, é um judeu. Agora cristão é se converter a Jesus Cristo. É chamado, existe um judeu ortodoxo e um judeu messiânico. O judeu ortodoxo é aquele judeu que tem, na verdade, Davi como rei, que tem Abraão como pai na fé, que tem Moisés como libertador, que tem Davi como rei, já falei, né? Mas esse é o judeu ortodoxo da antiga aliança. Para ele Jesus não é nada, é apenas mais um profeta. Mas aí Jesus tem aparecido para alguns judeus lá em Israel, que tem se convertido, deixado de ser judaizantes e sido cristão. Tem alguém comigo aí, não? E o nome dele é judeu messiânico. Por quê? Porque a promessa se cumpriu na vida dele. O Messias que havia de vir já veio. E para os ortodoxos, Jesus ainda não veio. Você é ortodoxo ou é messiânico? Jesus já veio para você? Está morando junto com você? Está dentro de você? Está vivo dentro de você? É o mesmo que morreu e ressuscitou? Então celebra ele, porque ele é digno de honra. Se você olhar, veja bem o que é atribuído no próximo versículo, chamado 9. Dá uma olhada, leia para mim o versículo 9, toda a igreja, vamos lá. Conheça as suas aflições. Eles dizem ser judeus, mas não são. São sinagoga de Satanás. Eles pertencem ao diabo. Quem são eles? Tinha a igreja dos cristãos, Esmina, e tinha as igrejas dos judeus ortodoxos. E eles também, não bastava a guerra contra aqueles que nunca conheceram, aqueles que nunca entraram na igreja. Não basta a guerra em um governo ser chamar você para você compactuar com as ações do governo e fazer com que a igreja também seja um militante do governo. Não basta apenas rejeitar o ímpio. A dificuldade dessa igreja também era para aqueles que diziam ser e não era. E Jesus chamou aqueles judeus de sinagoga de Satanás. Por que isso? Porque as obras deles não eram obras aprovadas por Deus nem por Cristo. As obras deles eram obras diabólicas. E as obras do diabo são obras da carne. Então eles cumpriam tudo que é concupiscência da carne. Eles eram perversos, mas diziam ser santo. Eles diziam ser rico, mas Jesus falou que eles são pobres. Na verdade, rico de verdade era a igreja de Esmina, que eles achavam que eram pobres, mas Jesus falou que ela é rica. Eu não sei o quanto você se identifica com essa palavra, quantos têm te perseguido. A igreja hoje, se ela for muito radical, ela é chamada de radicalista, ela é chamada que está obsoleta. Por exemplo, em qualquer igreja hoje, as pessoas entram, fazem o que quer. É crente botando tatuagem, é crente botando piercing, é crente bebendo uma tacinha de vinho, dizendo que não tem nada a ver, é só não se embriagar. É essa igreja que é a sinagoga de Satanás, chamada igreja mística, chamada de sincretismo religioso. Para você entender o que é sincretismo religioso, é tudo que está no mundo, não tem distinção para você. Você traz tudo para cá. Afinal de contas, nós fomos chamados para ser felizes. Pode casar homem com homem e pode casar mulher com mulher. É a sinagoga de Satanás. Tem alguém decidindo ser Esmirna aí? Você não quer lutar? Você quer se entregar? Tem alguém decidindo ser Esmirna aí de verdade? Aqueles que bloqueiam o mal, aqueles que vão contra a vontade do mundo, o sistema do mundo, aqueles que não dão lugar à carne, aqueles que se omite toda obra de bruxaria, de feitiçaria,
Aqueles que é melhor dizer que tem tudo a ver do que não tem nada a ver. Então hoje você vê a pluralidade. É difícil fazer uma distinção hoje, porque o cristão que canta louvor também canta pagode. Tem músico que ensaia banda ouvindo músicas do mundo, dizendo não, é porque a sua inspiração são salmos, porque Davi não botava em rádio secular para aprender a cantar para o Senhor, não. Davi, ele cantava com a sua harpa e dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o que a gente vê? A ausência de referência como Esmirna. Talvez para você tenha sido um choque sentar aqui à vontade de sair correndo. Vai não, os anjos estão lá na porta, você não vai passar. Fica aqui, irmão, avalie o que eu estou falando. Veja se o que eu falo não tem sentido para você. Porque se a gente não parar essas coisas, a gente vai, na verdade, virar bordel nas igrejas do que púlpito. A igreja vai dar lugar para coach do que pregador da palavra. Toda vez que você vier na igreja, esquece. Se tiver um pastor massageando o teu ego, está corrupto. Porque a mensagem tem que confrontar. Se não confrontar, o cara não melhora, a mulher não melhora, o filho não melhora, o pai não melhora, a sociedade vai de mal a pior. O diabo não brinca de ser diabo, irmãos. Agora imaginemos nós quando deve ser difícil para a igreja de Esmirna se manter viva, pura, santa, sendo uma afamada. Ia lá, radical demais. Lá naquela igreja, socada se fizer corte. Aqui na minha igreja não, o pastor deixa experimentar primeiro, se não gostar, troca. Eu vou para outra igreja, porque nessa igreja o pastor não bebe, na outra igreja eu até sentava para beber com outro pastor. Sinagoga de Satanás, filho do Belial. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Ao contrário disso, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ainda tem uma igreja séria. Ainda tem crente sério. Só quem vai morar no céu faz 2 barulhos aí. Essa igreja estava sendo de forma sucessiva atacada. Eles não se rendiam. Então aqueles que eram contra, que diziam que eram judeus, atearam fogo nessas igrejas, queimavam os crentes, saqueavam eles, possuíam todo tipo de bem desses cristãos. Por isso que a Bíblia diz, na forma linguística de dizer, vocês é pobre. Por quê? Porque eles estão sendo saqueados. Aqueles que dizem ser judeus e não são sinagoga do diabo, estão confiscando seus bens, estão lhe tirando tudo, mas eles não se rendem. Vai os anéis, mas fica a alma. O diabo pode tocar em tudo. Jó disse isso para a gente. Jó disse: eu saí nu da minha mãe e vou voltar nu para lá. Deus me deu, Deus tirou, mas a minha fé ninguém rouba. A minha fé ninguém vai tirar. Olha o que diz o verso 10, por favor. Verso 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão a fim de prová-lo, e terão aflição por 10 dias. Mas se vocês permanecerem fiel, mesmo ainda que lhe custe a morte, eu vou lhe dar a coroa da vida. Tem alguém para celebrar aí? Alguns deles seriam presos, torturados. A questão de 10 dias não era que ia durar 10 dias. Se trata de um tempo, ok? Então eles seriam tormentados por um tempo. Você vê, a leve e momentânea tribulação, um tempo. Ei, fala para o teu irmão, toda prova passa. Tem gente não falando, toda prova passa pelo teste do tempo. Fala para ele, se você está passando por uma prova, é igual uma estação. Uma hora o inverno vai embora, a primavera vai chegar, e você vai cantar o hino da vitória. Tem alguém para receber isso aí? Então o texto diz que às vezes um sofrimento é necessário. Um sofrimento é necessário. Há umas estatísticas de quem faz a faculdade pagando com seu próprio dinheiro, dá muito mais valor do que quando o pai paga.
Há uma estatística que você dá muito valor ao seu carro quando você mesmo paga o carnê, de que quando o teu pai dá um carro para você. Então o sofrimento na verdade é para valorizar a fé. O sofrimento na verdade mais é do que enrijecer a nossa fé, nos fortalecer. Porque certamente quando a vitória chegar, quando a chave da bênção chegar na sua mão, você vai dizer: não foi carne nem sangue, foi o Senhor dos exércitos que me deu essa bênção. Se não tiver sofrimento no dia da sua vitória, você vai chamar amigos para comemorar. Mas quando tem sofrimento, quando tem choro, quando tem jejum, você chama Jesus para fazer parte da sua festa. Tem alguém aí, meu irmão, recebendo essa palavra aí? Expressa uma adoração ao Senhor também. Uma perspectiva muito diferente do que nós dizemos sobre a igreja, né? Para nós é vitória, vitória, vitória. Não quero diminuir vocês, nem quero tirar aqui. Na verdade, quem sou eu para tirar de vocês as vitórias que Deus vai dar? Eu estou dizendo que há vitórias, mas também há testes, né? Deus também coloca percurso para nós entrarmos nele, caminharmos nele, ok? Sermos leais e fiel a ele, ok? José foi para o Egito, se tornou escravo. Deus fez dele escravo, prisão, acusações, mas ele passou por todo o processo para chegar a um nível de governador. Tem gente querendo governar, mas o governador que está lá em cima um dia foi escravo, um dia foi humilhado, um dia foi julgado injustamente. Silêncio, Deus está trabalhando. O que para nós é dor, para Deus é aperfeiçoamento. Nós sabemos muito bem que quando o olheiro chama Jeremias para entrar na sua olaria, ele pega, ele mexe a sua marcha com a mão. Não sei se você sabe, mas o olheiro, ele machuca aquela massa, ele aperta aquela massa, ele bate nela. Talvez você tenha apanhado, só que a Bíblia diz uma coisa, pergunta para mim: o quê? O ruim é estar na mão do diabo sendo machucado, cavalo do diabo. Mas o bom é quando Deus te bate, porque a melhor coisa é apanhar do pai. Na rua as pessoas te batem porque elas são covardes, o pai bate para te alinhar na rota direita. Eu nunca vi um pai bater porque não ama um filho. Na verdade, quando o pai chega a um nível de bater no filho, está dizendo: vou te bater para você não apanhar na rua. É melhor apanhar em casa, é melhor descer na olaria, é melhor deixar ele quebrar o vaso. Tem alguém para fazer barulho aí, meu irmão? O engraçado que quando Deus diz assim, aguenta firme que eu vou te livrar. Deus está dizendo para essa igreja no verso 10, vocês vão ser atormentados, mas aguenta firme, não desiste não, por favor. Segure na mão da pessoa mais rica do seu lado. Rica, rica, rica. E diga para ela: se você é tão rico que o culto vai acabar às 9, e daí vai dar tempo para fazer o lanche, e o mais rico da turma vai pagar o lanche. É ou não é? O engraçado que ao invés de Esmirna, veja bem, irmãos, dá atenção de novo. O pastor também provoca, né? Falou de lanche, comida, meu irmão. Uau. Esqueci até do culto, Thiago. Presta atenção. Aqui, silêncio aí, gente linda. Quem fizer silêncio vai ser abençoado. Gostoso, né? Presta atenção, a igreja de Esmirna é totalmente ao contrário do que nós costumamos aqui. A gente sempre fala assim, o capítulo 10 ele fala assim: quem perseverar, quem segurar, quem não ceder. Então ele passa um tempo como dizendo assim, vou te colocar nesse deserto, mas sou eu que estou te colocando nesse deserto. Irmãos, um dia eu recebi uma profecia que eu falei que era profetada. Eu estou trabalhando, a minha esposa está na loja. Chegou um cara para ela lá e falou assim: irmã, não gosto de entregar mistério para a irmã. Se eu estivesse lá eu nem deixava. Aí falou assim: Deus manda dizer que teu varão vai ficar doente e enfermo, mas é para a glória de Deus que tem uma rota, um GPS sendo ligado. Quando ele diz GPS eu entendo, Deus quer dar um norte. E às vezes Deus só dá um norte quando a gente não consegue agir com nossas forças. Então quando você não entra na rota, Deus te para ele te colocar na rota.
Engraçado que a igreja de Minas, esse irmão chegou e falou assim, ó, depois eu falo da igreja de Minas. Esse irmão chegou e falou assim, ó, o seu marido vai adoecer. Quando ela me falou, amor, eu senti de Deus. Um rapaz chegou aqui, entregou uma profecia, falei, Bárbara, Satanás, repreende. Como é que eu vou ficar doente? Eu estou bem. Estou muito bem, que Deus é esse? Domingo. Era domingo alguma coisa? Domingo. Estava de escala, de plantão na empresa. De repente parei, fui tirado e levado com amigos e para um bombeiro. Minha coluna travou. Fiquei uns 2 anos ou 3 enfermo de coluna, 8 ressonâncias magnéticas, não conseguia andar. Tinha que fazer isso aqui para alongar, ó. Não conseguia andar. Um pouquinho do postinho, ó. Só dormia de ladinho de conchinha. Nunca ninguém viu nada. Os médicos ficaram tentando trazer sintomas para minha dor. Já tive diagnóstico e laudo de câncer nos ossos. Os homens têm diagnósticos precipitados. Eu quero dizer para vocês que alguns de vocês estão passando a dor e vem os amigos de Jó para dizer, deve estar em pecado. Está não. Deve estar errado, não está não. Eu quero colocar agora um título para a sua dor e para o seu deserto. Deus está ligando a sua rota com a vontade dEle. A gente não entende nem aceita, mas é bem necessário deixar que Deus administre esse tempo para a gente. Então, amado, eu tenho algo para falar para vocês. Abra os seus ouvidos agora. Toda dor que não te mata te deixa mais forte. Essa tempestade vai passar. Esse furacão vai se acender ao mar. E você vai cantar o hino da vitória. Dá um aplauso a Jesus se você pode. Aí eu quero que você pergunte para essa pessoa do seu lado. Por favor, faça o culto comigo. Já que eu não consigo ter acesso a ela, que ela vira a cara quando eu vou falar, então fale você. Fale para ela assim, e se Deus falar aguentar firme e não vai te livrar, o que você faz? E se Deus falar assim, você fala assim, Deus me dá um livramento. Ele manda te falar hoje assim, ó, não vou livrar, quero que você suporte. E aí? Agora segura a mão dela, por favor, a mão dela assim, ó. Dá um bolo para ela assim, ó, bolo, ganhei. Segura a mão dela agora, fala assim, ó, Deus pode não te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha. Fala assim, da fornalha Ele pode não te livrar, mas na fornalha Ele vai te livrar. Deus pode, diga para ela assim, Deus pode não te livrar da cova, mas na cova Ele faz leão jejuar. Dá uma sacudida nesse crente aí. Ei. Diga para ele, Deus pode não te livrar da tempestade. Agora segura a mão direita dele e diga assim, Ele manda te dizer, não te livrarei da tempestade, mas não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te fortaleço e te sustento pela minha mão. Pelo amor de Deus, faz barulho aí nessa... Tem gente aí, tem crente aqui na área. É só eles ou vocês estão mortos? Reage aí nessa noite. Deixa eu falar um negócio aqui. Quem é pai e mãe, levanta a mão. Então se você é pai e mãe, você tem filho. Vamos colocar aqui o seu filho pequeno. Há alguns pais aqui que sofrem isso, vão se identificar demais. A gente coloca o nosso... Você viu o teste do pezinho? Eu fui no hospital, fui ver o teste do pezinho da Thalita, filha do Tiago e da Tati. Vontade de chorar, meu irmão. Furando a menina, pequeno pra caramba.
Às vezes tem que dar um sorinho, tem que furar. Criança recém-nascida, você fala assim: pega o meu braço, não dá para colocar outro, é contigo. A gente chega lá no hospital e fala assim: doutor, bota isso em mim, deixa ele imune. Não dá. Não dá para colocar em outro, é contigo, crente. Quem que é pai aqui já falou assim: podia ser em mim, né? Olha só, a gente não tem noção do que a gente fala. A gente fala assim: essa febre podia ser em mim, né, Senhor? Nem você, nem nele. Mas a gente é tão antagônico, né? Ridículo a gente às vezes como pai, não sabe o que pede. Mas presta atenção, o processo do filho é algo para a gente trazer claro aqui. O médico fala assim: eu preciso fazer um tratamento do seu filho, vou dar essa agulha desse tamanho. Seu filho vai chorar o hospital todo, vai espernear, vai te morder, vai fazer tudo. Mas você vai ser aquele que vai trancar o bumbum dele, botar entre as pernas e falar: doutor, você nem vai nem olhar, você não olha. Doutor, pode aplicar. Você pensa que o teu filho vai ficar chateado contigo, porque ele não entende o momento. Na verdade, ele está falando assim: o pai está me torturando. Uma visão que às vezes tem de Deus. O pai está me torturando. Pai, você vai fazer isso comigo, meu filho? É para o teu bem. Olha para esse crente, vê se ele é ungido, e fala: a injeção do amor não dói. Pergunta se ele está disposto a tomar uma bezetacil do céu. Está disposto, irmão? Vai sair assim, mas é só 2 dias. No 3º dia você está dizendo assim: a febre foi embora, a garganta inflamada desinflamou. 2 dias a criança está correndo a casa toda. Você fala: meu Deus do céu, olha aí, quieta, calma, você estava pedindo para o menino levantar ontem. Aí ele chega para você e fala: mãe, eu quero comer. Esse menino não para de pedir comida. Mas quando estava doente falava: come, filho, por favor, come, filho, por favor. Quando Jesus ressuscita aquela menina, Talita, levanta e anda, o que ele fala? Dá alguma coisa para ela comer. Botou o vidinho para cá, vira a cabecinha. Vocês viram mesmo, né? A primeira testificação medicinal em que está havendo um estado de melhora ou já melhorou é a tua fome. Doente não come. Quem vai sair para comer hoje? Vou perguntar mais uma vez: quem vai sair para comer? Nem que seja uma salada, nem que seja uma salada de fruta. Quem vai sair para comer hoje? Diga: vou comemorar porque a minha vitória está chegando. Ei, Jesus! Eu acho que todo sofrimento é válido. Que isso, pastor? Tira isso. Tira não, irmão. Se o sofrimento trouxer benefícios, não vai valer a pena. Por exemplo, você está grávida, Cariana. Por exemplo, não olha para minha esposa não, hein? Por exemplo, você está grávida, você vai ter neném, não dá dores, as contrações são horríveis, eu não sei, me fala, é ou não é? Morde a toalha, vai, parto normal, é ou não é? Até mesmo com cesárea tem aqueles picos, aquelas coisas que você fala, pressão vai lá em cima, uma doença emocional, alguma coisa momentânea, até que você estabilize tudo. Mas depois que o neném nasce, deixa eu te perguntar um negócio: você lembra da dor? Você não lembra, por quê? Todo sofrimento é esquecido quando a recompensa chega. Abençoa esse irmão do lado e fala: você não tem noção do que vai acontecer na sua vida. Continue sendo como Esmirna, chamada de pobre, porque ainda você não tem, mas ele te prometeu que daria um galardão se você aguentasse o tempo da sua provação. Alguém dá um glória do tamanho de Jesus. Paulo, sempre Paulo, Romanos 8:18, mais uma vez Paulo, quem eu disse? Paulo ele diz assim, Romanos 8:18, André é muito ágil: considero que nosso sofrimento
agora não é nada comparado com a glória que revelará mais tarde. O que você está chorando hoje será um testemunho para contar amanhã. O que você sofre hoje, Esmirna, esse sofrimento de agora, de hoje, de alguns meses, mas de alguns anos, nem irá se comparar com a glória que Deus irá revelar na sua vida. O livro de Cantares faz uma tipologia fabulosa. A noiva está no inverno, ela está agasalhada, trancada dentro de casa, e de repente o noivo vai e diz: noiva minha, levanta, alegra-te, a tempestade foi embora. E ele fecha dizendo para ela uma palavra que se tornou um cântico: o tempo de cantar chegou na sua vida. Se você não quiser, eu levo essa palavra para minha casa agora e fico só para mim. O tempo de cantar chegou na sua vida. É o Deus do céu. Igreja sofredora, igreja que não cede. A sua dor pode se tornar um livro. A sua dor pode fazer de você um grande palestrante. A sua dor pode te levar para viajar onde a faculdade não te colocaria. A sua dor pode te levar para lugares onde os teus estudos, o teu dinheiro não te levaria. Você pode ser chamado pelo teu sofrimento, porque o teu sofrimento virou uma escola para outras pessoas. Primeiro, como é que você conseguiu sair dessa? Você vai olhar e começar a palestra assim: primeiro, antes de tudo, queria que vocês soubessem, se Deus é por nós, eita Jesus! A sua dor pode fazer muitas coisas na sua vida. Não deixe de ser a igreja Esmirna, a igreja que não cede, a igreja que não se vende, a igreja que não se dá por voto, a igreja que não se dá por parte política, a igreja que é separada, é santa, é noiva, a igreja que é pedigree de Jesus, ela é genuína, é cristocêntrica, a igreja que não dá vazão à carne, à carnalidade, a igreja que não é como as outras, é aquela igreja talvez que não tem uma fama muito boa, porque ela não faz o que as outras fazem, mas ela é o que Jesus manda ser. O pior é ser uma igreja muito afamada, é onde Jesus fala: posso entrar aí, Laodiceia? De repente tem muito crente mais avantajado que você, e Jesus está batendo no coração dele querendo entrar. De repente você não tem o que muito crente tem, mas Jesus está morando aí dentro de você. Pelo amor de Deus, dá glória no seu lugar se você pode. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, verso 17, 2 Coríntios 4, 17, terminando, hein? Pois, nem parece que a gente combinou direito, gente. Estou terminando, hein? Pois estas aflições, o que a gente fala que é grande, é pequena. O gigante, quem eu falei? O Golias, quem eu falei? Ele era um problema para Saul. Mas para Davi, quem eu disse? O gigante era, quem eu falei? Gigante. Ele era pequeno. Depende da tua visão de ótica. A gente tem que respeitar. Porque a história pode ser contada, a mesma história, por duas pessoas com visão totalmente diferente. O Saul olhou e falou: cara é muito grande. Davi falou: minha oportunidade de vida. Por favor, ainda bem que você existe, gigante. Porque a única forma de todo mundo me conhecer é te derrubando. Então entre a minha mãe e a tua vai chorar. Mas o Saul estava lá. Não estava nem aí. Mas Davi falou assim: não, minha mãe vai rir em casa, quem vai chorar é a mãe dele. Falou assim: quem é você, moleque? Obrigado, fala mais. Vou te amaldiçoar, fala mais. Por quê?
Porque em Gênesis capítulo 12, a promessa de Abraão, que Abraão tem a genealogia de Davi, diz que Deus abençoaria quem abençoasse a semente de Abraão, que é Davi. E Deus também amaldiçoaria quem amaldiçoasse a semente de Abraão, que é Davi. Então, enquanto mais o inimigo espraguejava, mais Deus enrijecia Davi. Não se atenha e não tenha medo se alguém amaldiçoa a sua vida. Deus é especialista. Põe o ouvido para cá. Pergunta em que? Transformar a maldição em bênção. Especialista em pegar um cachaceiro e fazer um pregador do evangelho, em pegar um traficante e tirar a arma e colocar a Bíblia, em pegar um cantor secular e fazer agora em diante você é meu ministro. Tem alguém aí improvável aí? Reage nessa noite em nome de Jesus. Deus, estas aflições, continua. Ouro não pode comprar, você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Segura a mão de quem está do seu lado aí. Senta aí, ô apressado. Só mais um versículo, apressados. Pois as aflições pequenas. O que eu disse? Aflições. Segura a mão da pessoa do seu lado. Você vai terminar assim agora com ela. Segura mesmo, faz amizade com essa pessoa, por favor. Esse irmão não está com vírus não, cara. Tem que dizer assim, ó, segura a mão dele, abençoa ele aí, ora pela vida dele aí agora. Ora aí, ora aí. Ora aí, abençoa aí. Fala, tu não presta, mas eu te abençoo. Fala, apesar de tu ter Vasco, eu te abençoo. De mão dada, não solte, por favor. Pois estas aflições pequenas, o que é? Pequena. É grande ou pequena? Pequena. Por que pequenas? Porque Deus é um Deus que vê no futuro. Deixa eu trazer essa revelação. Você já viu assim, que você falou assim, caramba, essa prova vai me matar. Mas quando você passa dela, você fala, rapaz, não era que era pequena? Então Deus vê você não na prova, Deus já está vendo você. Espera aí, se você não entendeu, pô, vou repetir de novo, vou colorir agora. Para nós é grande, porque a gente está no olho do furacão. Mas quando Deus usa a vida do apóstolo Paulo para dizer que é pequeno, é porque ele já está enxergando a gente do outro lado. Lembra que eu falei da mamãe? Ela está grávida. E ela fala, nossa, que grande dor. Mas quando a criança nasce, e a dor? Que dor, rapaz? Benoni, filho da minha alegria. Benoni, Benjamim, filho da minha felicidade. Quando a bênção vier na sua mão, quando aquilo que você está esperando, eu dizer assim, Efatá, as portas se escancararem, você vai esquecer de todo o tempo. E eu tenho mais para dizer, com a mão do seu irmão aí segurada. Estão eles voltando do cativeiro, quem? Estão eles voltando do cativeiro, quem? Eles. E quem são eles? Os judeus. Após 70 anos. E eles criaram os salmos. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Mas eles estavam oprimidos 70 anos. À mercê do inimigo. Sofrendo. Com muita dificuldade. 70 anos sem ver a luz do dia como direito. 70 anos sem poder voltar para sua terra natal. 70 anos sem cantar hino nenhum. Mas quando Deus mandou tocar a música, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de um novo cântico. E diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso tem um povo alegre aqui nessa noite. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como?
Escuta, ele diz assim no verso 10, de pé no seu lugar. Segura a mão para esse irmão não fazer pipi. Segura a mão dele para ir no banheiro. Fala assim: vou te crancar aqui, não sou cranca-rua não. Vou te crancar aqui. Olha o verso 10, eu preciso terminar, porque depois eu vou fazer livro dessa pregação. Ok, olha só, presta atenção. Não tenha medo que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão uma aflição de 10 dias. Mas se você permanecer fiel diante disso, mesmo depois da morte, dar-lhe a coroa da vida. Jesus usa formas tipológicas, né, para simplificar e para que todos entendam. Nesse lugar chamado Esmirna, tinha arenas. O que eu disse? Arenas. Então havia alguns cristãos perseguidos. E esses cristãos perseguidos eram jogados nessas arenas para sofrerem, para serem mortos, alguns deles esmigaçados pelos leões, para que todos aqueles que estavam de fora começassem a rir, a apostar, né, a tirar a gargalhada do nosso sofrimento. E a outra coisa também, essas cidades eram cidades também ecléticas, havia muitas maratonas. Então os vencedores das maratonas, né, da parte de exercício, da corrida, por exemplo, eles ganhavam também troféu. Só que Jesus está dizendo assim: eles correm para ganhar aquilo que perece. Eles estão aí nessa arena, trabalhando e lutando como um guerreiro ou como um esportista, para ganhar uma coroa, uma medalha que perece. Por isso que ele coloca: mas vocês não, estão entrando na mesma arena que eles, mas o prêmio de vocês é diferente. Tem alguém que se contenta com o elogio do mundo, tem alguém que se contenta com alguém dizendo alguma coisa, mas agora entrar na arena, num lugar onde os homens querem a glória para si, e entrar na arena onde a glória é de Deus, e ele diz assim: ó, para vocês que vencerem, eu darei a coroa da vida. E aí eu tenho um versículo para fechar, Romanos capítulo 5, versículo de número 10. Você está comigo aí? Levanta a mão desse ungido, por favor. Romanos 5, verso 20. Eu errei, 20. Levanta a mão dele. A lei foi concedida, só a parte B. À medida em que o pecado aumentou, a graça superabundou. Alguém nesse mundo tem aflições igual a sua, mas a única coisa que ele pode resolver é essa vida, e você não. Você vai ganhar o justo juízo, você vai ter direito à vida eterna. Deus lhe concederá a coroa da vida. Se tem a igreja Esmirna aí, reage no seu lugar em nome de Jesus. Eu preparei para ti. Sai do seu lugar, não, adora aí, vai.